Muito boa noite, meus queridos amigos, muito boa noite, minhas queridas amigas. Satisfação que nós estamos aqui na sequência, dando continuidade a esses temas de interesse da saúde, tema de interesse de uma vida longa, de uma vida saudável. Esse projeto, denominado Vozes que Informam, tem procurado trazer, de uma maneira recorrente, aqui para esse momento, a discussão de temas que interessam a todos nós, independentemente de sermos profissionais da saúde, de sermos médicos, de sermos cidadãos, e fica cada vez mais nítido que essa pandemia está trazendo uma lição e um legado muito importante para uma boa parte das pessoas que é capaz de aprender num momento de dificuldade como esse. É o olhar para dentro, o olhar para que você possa entender que saúde é o bem mais precioso que nós temos. Né? Não adianta nós termos um patrimônio amealhado numa conta corrente ou na forma de um bem material, se nós não tivermos a saúde, que é o que nos faz gozar e aproveitar de todo esse patrimônio de uma maneira saudável, de uma maneira inteligente, na realidade nós não temos nada ou temos muito pouca coisa. Então a nossa ideia é empoderar o cidadão, qualquer que seja a sua área de atividade, mostrando para ele que existe um caminho para uma vida mais saudável, existe um caminho para uma vida com menos riscos, com menos comorbidades, com menos sofrimento, com menos doença, com menos despesas por doenças que muitas vezes são até desnecessárias, seriam até evitáveis se nós pudéssemos traçar um caminho prévio para a construção desse modelo de saúde. Então, dando sequência a esses temas de alta relevância que nós estamos trazendo aqui periodicamente até vocês, é com enorme alegria que eu recebo hoje aqui a minha amiga Cibele, a doutora Cibele Augusta, é uma pessoa que tem uma formação, é uma pessoa que vai ser muito legal, muito interessante nós ouvirmos as suas opiniões e pensamentos sobre o tema de hoje, que é a cardioendocrinologia, é a cardiologia metabólica, né? Uma forma moderna de se praticar e de se defender os princípios da cardiologia, sem abandonar os princípios antigos, né, Cibele? E a doutora Cibele traz para nós um momento muito rico de aprendizado, porque ela tem uma formação muito sólida dentro da medicina tradicional, ela é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, essa é a formação clássica dela, foi buscar um outro conhecimento na área da prevenção, na área da medicina da longevidade, ela é pós-graduada em Ciências da Longevidade Humana pelo Grupo Longevidade Saudável, depois foi além, tornou-se, para orgulho e alegria de todos nós, professora de pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana do Grupo Longevidade Saudável e é diretora médica da Núcleo Vivendi Medicina Personalizada. Doutora Cibele, minha querida, muito prazer, uma alegria enorme estar com você aqui hoje. Dê aí as suas boas-vindas a essas pessoas todas que estão nesse momento nos assistindo. Uma boa noite, professor. Boa noite, colegas aí do Instagram, colegas médicos, pacientes. É com muito prazer, gente, é com muita satisfação que eu divido hoje uma live com o nosso querido mestre e professor, doutor Ítalo. Eu acredito que tanto o doutor Ítalo quanto muitos de vocês que nos assistem hoje, assim como eu, todos nós tivemos mestres na nossa vida em algum momento. Tivemos, temos e ainda teremos. E o senhor realmente foi um dos grandes mestres da minha vida. Eu tive meu primeiro contato aí com o Grupo Longevidade e com o professor há mais ou menos aí uns 8 anos. Eu estava vivendo a adolescência da minha medicina, eu estava com 15, 16 anos de formada, e como toda adolescência, a profissão médica também tem um momento adolescente. Tumultos, conflitos, pensamentos, uma necessidade de se pensar fora da caixa, podemos até imaginar dessa forma, e foi aí que eu encontrei no professor um divisor de águas na minha vida. Eu me reencontrei com a minha missão, eu não tenho o menor medo de parecer piegas e deixar aqui exteriorizado, professor, a minha mais profunda gratidão ao senhor. E eu me lembro muito, provavelmente durante essa live, eu vou parafraseá-lo o tempo todo, porque os conhecimentos e as frases do senhor estão aqui sempre pululando na minha cabeça. E eu lembro que o senhor, quando a gente se depara com esse novo modelo de medicina,
nos dizia assim: quem vai na frente leva flechada, mas bebe água limpa. E eu tenho aqui hoje muito prazer de estar dividindo com o senhor, que é pioneiro desse modelo de medicina no Brasil. Ao senhor toda honra sobre isso. E eu peguei carona nisso e trouxe para a minha região, fui pioneira também nesse modelo de medicina. Eu moro aqui na região do Vale do Aço, interior de Minas, e tive esse prazer de, junto ao senhor, trazer para cá esse modelo de medicina. E levamos, claro, muitas flechadas, óbvio, né? Assisto aqui o tempo todo juntos essas flechadas, porque mudar conceito, mudar paradigma, pensar diferente, sair da zona de conforto não é fácil para ninguém, mas bebemos água limpa, como o senhor mesmo nos disse, bebemos água pura da fisiologia do corpo humano. Nos tornamos, assim, então, ser humanologistas ou especialistas em ser humano. Então, é por isso que hoje eu tenho muito prazer em estar aqui com o senhor dividindo essa live. Perfeito, doutora Cibele. Adorei o ser humanologista e podemos acrescentar aí também uma outra especialidade além do ser humanologista, que é o não atrapalhologista, né? Eu gosto muito de brincar com os meus pacientes e dizer para ele que quando a água vai rolando por baixo da ponte, a gente vai adquirindo um pouco mais de visão, um pouco mais de sabedoria, a gente acaba descobrindo que quanto mais nós respeitarmos a simplicidade, mais próximo nós estaremos da fisiologia. E quanto mais nós contribuirmos para não atrapalhar o corpo humano, melhores são os nossos resultados. Então, muitas vezes, né, nessa busca, as pessoas chegam no nosso consultório e perguntam: o que é que você faz mesmo? Qual é a sua área de atuação mesmo? Eu falo exatamente o que você fala. Minha especialidade são seres humanos. E dentro dessa especialidade eu tenho uma outra subespecialidade: não atrapalhar o corpo humano. Essa máquina é tão extraordinária que ela tem mecanismos tão complexos e tão perfeitos de autorregulação e autorreparo, que basta que a gente conheça o mecanismo com o qual todos nós somos configurados, embasados na ciência chamada fisiologia, que nós estaremos muito mais próximos de produzir resultados clínicos de boa qualidade. E a área da doutora Cibele é uma área extremamente importante, porque é exatamente na área que ela foi formada originalmente que residem hoje, doutora Cibele, possivelmente os maiores danos e o maior peso para o sistema de saúde, que são as doenças cardiovasculares, né? Eu não estaria exagerando em dizer que são as doenças que não só causam os maiores ônus e os maiores custos, não só econômicos, sociais, emocionais e familiares, mas que também matam mais pessoas ao redor de todo mundo. Então, eu gostaria que você iniciasse a sua abordagem, trazendo aqui para todos nós a sua visão. Qual é a situação epidemiológica hoje das doenças cardiovasculares? Vamos nos reportar ao Brasil, né, que é onde nós estamos nesse exato momento vivendo. Conte aí para nós, Cibele, qual é o estado atual dessas doenças? Pois é, professor, é exatamente isso mesmo, né? É o que o senhor falou, é o tentar não aumentar riscos. E por isso vamos hoje tentar conversar um pouco mais sobre essa situação da doença cardiovascular no Brasil, o que tem se feito, o que está por vir. A gente ainda sabe que ainda é a maior causa de morte, tanto no mundo como um todo, quanto principalmente nos países subdesenvolvidos ou ditos de terceiro mundo, como é o nosso Brasil. Bom, e o que mais chama atenção na doença cardiovascular, e é óbvio que eu sei que todo mundo que está por aí tem muito interesse de saber isso, vou até dar uma dica aí, pega esse aviãozinho que está aí, manda uma mensagem para os colegas médicos, para acadêmicos de medicina, para colegas familiares. Vai ser importante trocar ideia nessa live. Vocês, acredito eu, vão sair daqui um pouco enriquecidos em trocar esse conhecimento com a gente. O grande problema da doença cardiovascular é que muito se fez no tratamento agudo. Então, desde a década de 60, o Brasil evoluiu sim, gente, com o surgimento de unidades coronarianas. São lugares onde os pacientes infartados vão para receber um tratamento mais específico. Evoluiu muito com o SAMUS, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Evoluiu com os trombolíticos, medicações que são aplicadas ao paciente que está tendo um infarto ou um AVC, para dissolver aquele coágulo. Então, muito se evoluiu em tratamento de fase aguda. Porém, não mudou essa mortalidade, nem mundial e nem brasileira.
E o grande problema provável e relacionado a isso é que muito pouco se investiu ou se evoluiu na detecção da prevenção do problema cardiovascular. O grande problema da doença cardiovascular no Brasil e em todo o mundo é que 90% dos casos, professor, a evolução é assintomática. Então, imagine a dificuldade para nós médicos que estamos diante de um paciente e que quer de nós o quê? Uma resposta, né? Apesar de sabermos que medicina não é uma ciência de verdades matemáticas, a gente nunca consegue focar no resultado ou garanti-lo, mas o paciente quer saber, doutor, eu não vou ter um infarto? E eu só consigo, com tudo que se tem hoje da medicina, aquelas informações clássicas, predizer isso em menos de 90%, porque a maioria vai transcorrer o crescimento da placa ou entupimento e culminar no evento agudo, e tudo isso 90% das vezes sem sintoma algum. Muito crítica, né, Cibele, essa condição, porque ela está fortemente associada àquela cultura que ainda está arraigada na mente de muitas pessoas, de que se eu não sinto nada, eu sou saudável, eu não tenho que me preocupar. Se nada, aparentemente, é perceptível aos meus 5 sentidos, eu posso julgar de uma forma inadequada de que está tudo bem comigo. É exatamente esse caminho aí que você traçou. Essa doença é uma doença silenciosa, né? Faz parte daquele grupo das doenças mortais silenciosas e que muitas vezes não dá tempo o indivíduo chegar lá para informar previamente que algo errado está acontecendo, para que a gente possa atuar no campo preventivo, né? Você colocou de uma maneira muito pertinente a questão de que se evoluiu muito no tratamento agudo, né? Mas ainda assim é uma doença que traz uma taxa de mortalidade elevadíssima, é uma doença que mata, como você mesmo colocou, o matador número 1 do mundo hoje, ainda é o matador número 1, e dentro desse contexto das doenças cardiovasculares, eu gostaria que você começasse derrubando, ou pelo menos trabalhando alguns tabus que existem dentro da cabeça das pessoas, muitas vezes fomentados até por nossa intervenção médica, né? Essa demonização generalizada que existe contra coisas que talvez não sejam esses vilões que se apresentam e que se apontam por aí. Por exemplo, o sol é um vilão, o colesterol é um vilão, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. Os hormônios são vilões, o sal é um vilão. Então vamos começar com a doença mais simples dentro da sua área, a hipertensão arterial sistêmica, né? Quando se fala em hipertensão, a maior parte das vezes, o conselho primário que o indivíduo recebe lá quando está diante do profissional da saúde é: olha, retire o sal é muito perigoso, o sal é um problema muito importante. Qual é a relação real, Cibele, que existe entre a hipertensão, o sal? É uma doença evitável? Qual a maneira que a medicina moderna pode trazer um caminho para as pessoas entenderem a origem real dessa doença e como é que a gente pode trabalhar na prevenção? Bom, professor, a hipertensão realmente é um ponto interessante da gente começar a falar por causa da frequência, né? Do ponto de vista epidemiológico, estima-se hoje que 1 em cada 4 brasileiros sejam hipertensos. Acredito eu que esses números estão subestimados, porque isso são aqueles pacientes que têm diagnóstico e que vão ao serviço médico. Nós sabemos que no nosso país a maioria não vai, mas nós vamos realmente abordar esse assunto sobre o sal e como causador de elevação da pressão arterial. Teve um grande estudo com mais de 6.000 pacientes, foi uma meta-análise randomizada. Gente, para quem está nos acompanhando aqui, meta-análises randomizadas, duplo cego, são os estudos de maior significância no mundo médico. E esse estudo teve mais de 6.000 pacientes e ele realmente colocou por terra o papel do sal como causador de hipertensão arterial. Não foi encontrada nenhuma relação forte que justifique que cortar o sal da dieta irá diminuir o risco de infarto, de AVC ou de qualquer causa por doença cardiovascular. Esse estudo, professor, feito inclusive em pacientes com pressão alta e com pressão normal. E aí eu pego carona nisso e vou para um outro estudo, foi feito em 2014,
muito legal da gente discutir aqui, que, na verdade, esse estudo chama assim The Wrong Crystals White. Na verdade, nós estávamos no cristal branco errado. Não é o sal, e sim o açúcar, o grande alterador da cardiometabologia vascular e, assim, o grande causador da hipertensão arterial. Nós sabemos que essa briga para tentar minimizar os riscos do açúcar já existe desde a década de 60. Nessa época, foi colocado que a indústria açucareira pagou realmente uma fortuna para que os malefícios do açúcar não fossem elucidados à população e para culpar, assim, a gordura como grande causadora dos problemas cardiovasculares. E, gente, vou deixar aqui bem claro, antes que as flechadas comecem, não é a doutora Cibele que está falando isso e nem o professor Ítalo. Isso está publicado no JAMA em setembro de 2016. Bom, ali tentava-se já desde a década de 60 minimizar os problemas do açúcar. Hoje nós sabemos, então, que ele está diretamente relacionado ao mecanismo de hipertensão. E eu queria explicar aí 2 ou 3 mecanismos pelo qual isso acontece, porque a gente achava que o sal subia a pressão, os pacientes todos vinham com essa teoria. Na verdade, o consumo de frutose, e muita atenção, gente, quando a gente fala frutose, nós não estamos falando da frutose da fruta rica em fibra, ali na natureza, disponível ao consumo do ser humano. Nós estamos falando daquela frutose do xarope de milho rico em frutose. High Fructose Corn Syrup, ou a sigla HFCS. Vocês podem guardar isso e pesquisar nos rótulos daqueles alimentos todos adocicados que vocês dão para os filhos de vocês, naquelas bolachas, naqueles biscoitos e por aí vai. Bom, ali muita frutose, muito açúcar, causa uma elevação do hormônio insulina. Esse hormônio está diretamente relacionado à ativação simpática e diretamente relacionada à resistência dos nossos vasos sanguíneos. Isso tudo vai acabar culminando em que retém mais sódio, aumenta a resistência das artérias periféricas, a pressão sobe. Além do que, a frutose também diminui o ATP nas nossas células. Diminui o ATP, a nossa molécula geradora de energia, vai diminuir a produção de óxido nítrico, um potente vasodilatador. Então, está aí o açúcar diretamente relacionado ao mecanismo causador da hipertensão arterial e não o sal. Mas o que eu falo muito com meus pacientes é quando a gente fala assim, o sal, a liberdade do sal, nós estamos falando do sal, eu não estou falando do sódio. O sódio realmente continua sendo um grande deteriorador da saúde humana. E às vezes a pessoa está ali consumindo altíssimas quantidades de sódio num adoçante e deixando de comer um sal grosso, temperando ali a salada por medo daquele sal estar fazendo mal. É mais ou menos por aí a questão. Muito interessante, doutora Cibele, porque isso faz, não diria cair por terra, porque esse mito ainda vai perdurar nos redutos tradicionais, mas abala fortemente uma crença secular, né, que parece que nós estávamos apontando para o inimigo errado, e fica muito nítido que existe um interesse mercadológico e comercial para que se tire o açúcar da linha de frente dessas substâncias perigosas e danosas à saúde. E eu acredito que, já que nós estamos aqui numa fase da live de quebrar tabus, você já nos mostrou com maestria esse tabu que existe contra o sal, e talvez essa mesma indústria do açúcar tenha também demonizado um outro inimigo que se tornou um feroz roubador de vidas, que é o chamado colesterol, né? Esse colesterol se tornou uma verdadeira obsessão mundial, liderada pelos Estados Unidos. A busca por remédios que baixam esse colesterol, com a pressuposta alegativa de que viver com colesterol mais baixo significa menos risco para as doenças cardiovasculares, principalmente para o infarto, principalmente para o AVC, que nada mais é do que o infarto que acomete uma artéria no cérebro. E aí, nós podemos fazer várias reflexões. Nessa mesma literatura que a doutora Cibele buscou essa correlação
negativa entre o sal e a hipertensão, não se conseguiu demonstrar associação entre esse risco aumentado pelo consumo de sal. Nós também encontramos, doutora Cibele, como você bem sabe, trabalhos com desenhos muito significativos de meta-análise, duplo cego, placebo controlados, randomizados, que demonstram que quando nós comparamos indivíduos de faixas etárias semelhantes versus os seus níveis de colesterol, não é possível afirmar qual grupo. O grupo do colesterol normal, do colesterol baixo ou do colesterol alto tem mais infarto em um dado intervalo, em um dado período de tempo. E a conclusão desses estudos é muito clara. Não foi possível estabelecer correlação entre os níveis de colesterol e o risco de infarto. Então, essa questão é muito interessante e poderia render uma live aqui da noite toda, mas eu gostaria que você, pelo ponto de vista da sua prática médica, como é que você aborda essa questão do colesterol no seu dia a dia? Pergunta bem simples para você desenvolver o seu raciocínio. Doutora Cibele, o colesterol é um vilão ou é um herói mal compreendido? Ou não é uma coisa e nem a outra? Palavra facultada aí ao especialista. Pois é, professor. Eu começo abordando com o paciente, eu geralmente tento com o meu paciente ser muito sincera do ponto de vista de exteriorizar esses estudos científicos e discutir com ele tudo isso, né? O grande marcador de águas nessa vida, se a gente pode chamar que o colesterol parece que ele criou uma vida própria, foi às vezes aquele estudo em 2009, e eu realmente eu tenho prazer de trazer esse estudo para os meus pacientes. Eu falo com meus pacientes simplesmente isso. Esse estudo ele foi feito em mais de 130 mil pacientes infartados em UTI, e a cada 4 pacientes, 3 possuíam colesterol normal. Muitos desses, na maioria deles, usando medicação para que esse colesterol estivesse lindamente baixo. E eu dou ao meu paciente essa primeira notícia, que é óbvio, ela é uma notícia que às vezes o deixa entristecido, mas a notícia é: abaixar o seu colesterol não vai te proteger do infarto, porque o estudo nos mostrou isso. Então, infelizmente, não é só aí a resposta. O colesterol ele tem uma longa história aí, foram várias situações ocasionadas por estudos conflitantes, por muito interesse da indústria farmacêutica, para ele que ele enraizasse em nossa mente como grande vilão. Mas esse estudo foi o divisor de águas e hoje nós sabemos que ele realmente não é o grande vilão. Hoje nós sabemos que se pudermos colocar um grande vilão, esse grande vilão se chama inflamação crônica silenciosa. E nós vamos tentar, aí ao longo dessa live, discutir tudo isso e tentar desmitificar tanto o papel do colesterol, quanto, gente, o papel da ingestão de gordura saturada na dieta. Eu pego carona nessa coisa do colesterol, apesar de sabermos que o colesterol não é uma gordura que anda no sangue, nós sabemos que ele é uma molécula vital para um monte de funções no corpo, mas os pacientes, principalmente os que nos assistem, eles têm muito medo de que o colesterol é gordura e que por isso eu não posso comer gordura. Gente, em 2014, colegas médicos, pacientes queridos, foi feita uma meta-análise enorme e foi publicado nos Anais de Medicina Interna. Ali nós tivemos 32 estudos observacionais, 17 relacionados a ácido graxo, 27 randomizados, prospectivos. Nenhum deles, quando analisados no global, sustentou a ideia de que aumentar o consumo de gordura saturada iria aumentar a doença cardiovascular. E pior ainda, também não sustenta a ideia de que aumentar as gorduras poliinsaturadas, que é hoje recomendado pelas sociedades, aqueles famosos óleos refinados de sementes, de soja, de canola, de girassol, que isso também não iria reduzir doença cardiovascular. Porque, de novo, professor, nós parece que vamos voltar toda hora para essa mesma tecla e eu vou voltar a ela numa meta-análise que desde 2012 já se sabia que, na verdade, é a dieta com baixo índice de carboidrato refinado que estará maior associada à diminuição de circunferência abdominal,
controle de triglicérides, de glicemia, de insulina e, por fim, de doença cardiovascular. Então, pelo menos tiramos aí esse mito da gordura em nossas vidas e voltamos para o papel tão deletério do carboidrato refinado rico em açúcares, né? Perfeito, Sibeli. Então, essa live ela está sendo quebra de paradigma por cima de quebra de paradigma e tabus que estão profundamente arraigados na cultura das pessoas, né? E aqui eu não estou falando só de profissionais da saúde. Eu estou falando da sociedade de uma maneira geral e muitas vezes, quando você tenta explicar para a pessoa que dosar o colesterol, HDL, LDL, não é a coisa mais importante a se fazer para proteger das doenças cardiovasculares, ou pelo menos para se traçar um plano que possa levar a um direcionamento preventivo, as pessoas até muitas vezes duvidam. Muitas vezes até questionam-se, nossa, aquele doutor não parece ser uma pessoa séria, porque o cara colocou a dosagem de colesterol num patamar lá embaixo, numa lista de prioridades de saúde que nós podemos e devemos elencar. Então, eu gostaria que você falasse aí para todos nós qual é a sua visão a respeito dos marcadores de doenças cardiovasculares. De que maneira nós podemos traçar um mapa ou um planejamento preventivo para a vida daquelas pessoas com base nos conhecimentos e nas rotinas de avaliação que nós temos atualmente. Além desses marcadores, eu gostaria que você também mostrasse para nós qual é a associação que existe entre essas doenças e esta tal inflamação silenciosa ou inflamação crônica subclínica. Primeiro, falar sobre a inflamação e depois sobre os marcadores que você costuma utilizar no seu dia a dia para delimitar os pacientes de maior risco para desenvolver essas doenças. Bom, professor, primeiro eu costumo e gosto de falar com os meus pacientes que o que protege por dentro os nossos vasos sanguíneos é uma camada de célula microscópica chamada endotélio. E a ele todo o respeito diante de toda e qualquer doença cardiovascular. O paciente tem que começar a se familiarizar com esse conceito. E eu dou a ele, e gosto muito de falar, que o nosso corpo tem um número finito de resposta para um número infinito de agressões. Estamos nos agredindo infinitamente e o nosso corpo, nesse quesito específico, agora eu vou explicar sobre o endotélio, ele está cursando com todas as perspectivas defensivas para nos protegermos. E nós estamos infinitamente o agredindo. Como eu disse, as respostas acabam. E essa resposta é essa tal de inflamação crônica, que hoje eu noto por parte da população uma vontade muito grande em conhecer o que é isso, em saber o que é isso, porque quando a gente vem e diz que não só doença cardiovascular, como um câncer, como um Alzheimer, como uma doença de Parkinson, tem toda a mesma etiopatogenia nessa inflamação crônica, o paciente se mostra curioso, porque ele precisará resolver isso em um momento ou outro. Essa inflamação, para que ela surja, vai ter que acontecer algumas coisas dentro da gente. Primeiro, uma produção de radicais livres, criando um estresse oxidativo, e aí o corpo vem com aquela resposta de tentar dar uma minimizada no estrago, e ele produz proteínas inflamatórias como um sistema de defesa, como se ele ativasse a resposta imunológica. E aí vão as citocinas inflamatórias, as moléculas de adesão, e esses nomes todos que eu estou falando, hoje, à luz dos conhecimentos atuais, a gente teria como dosar, quantificar. Então, eu começo lá no início do processo da inflamação crônica a quantificando o que está acontecendo e trazendo para o meu paciente essa palavra, você está inflamado. Porque todas essas alterações que eu falei, elas vão acabar culminando em uma disfunção do endotélio. O endotélio se tornou disfuncionante, ele perdeu a capacidade protetora. Para dentro dele vão entrar essas moléculas inflamatórias, aquela moléculazinha de LDL, colesterol que estava lá, até mesmo com efeito protetor a priori, é oxidada, é englobada nessa inflamação e está lá na gênese, na causa da formação da placa aterosclerótica. Bom, o processo é assim, professor, mas o que o paciente me traz de pergunta sempre, o que fica sempre na dúvida é qual é a
causa? O que eu faço com o meu corpo, Sibeli, que eu poderia dizer de agressor? Porque eu contei aqui que nós temos agressores que não são finitos, eles são infinitos. Só o fato de existirmos já nos agredimos, né? Então, não temos como livrar do processo totalmente. Mas vamos no principal, a meu ver, acredito que o senhor vai concordar comigo, é a hiperglicemia. A hiperglicemia, quando eu digo hiperglicemia, eu não estou falando com o meu paciente que é a diabetes exclusiva. A diabetes já é um quadro muito avançado disso tudo que estamos conversando. A hiperglicemia me faz a chegar numa conclusão de que essa aterosclerose, esse processo inflamatório, ele é sempre um processo pós-prandial. O que é isso? A cada vez que eu como, a cada vez que eu faço uma escolha errada da minha alimentação, rica em muito carboidrato refinado, eu estou promovendo essa hiperglicemia transitória e me inflamando. Para os colegas médicos, isso acontece através dos famosos EIGs, produtos finais da glicação. Esses EIGs, eles encontram ali receptores no endotélio e, através disso, eles promovem toda uma inflamação endotelial. E isso tudo não é só através da hiperglicemia. Vamos caminhando para outros fatores de risco. Talvez o segundo, levando em consideração a hiperglicemia, nós vamos falar insulina, né? Sempre esse binômio. A chave vai estar sempre na insulina, porque a chave é ligada por essa hiperglicemia. Mas, em contrapartida, vão acontecendo outros processos que lesamos o nosso corpo. O sedentarismo pela falta de promoção de todos aqueles hormônios hoje que sabemos que são benéficos à saúde, produzidos no exercício físico, e a isquemia crônica que o sedentarismo causa. Nós vamos nos exercitando menos, vamos otimizando menos a utilização do oxigênio, e está lá aquela criação de radicais livres que não cessa. A má alimentação, já falamos desse papel da glicemia nisso tudo. A obesidade é um desencadeador dessa inflamação crônica, porque hoje sabemos que a gordura é um órgão endócrino. Ela está relacionada à produção de uma série de substâncias que vão atuar dando comandos inflamatórios. Voltamos aqui de novo relacionados à obesidade, à resistência insulínica, o mau gerenciamento do estresse. Quando eu estou muito estressada, eu não respiro, eu não oxigeno meus tecidos, está aí de novo a hipóxia, a falta de oxigênio, a isquemia, o hipercortisol aumentado vai atrapalhar isso também. Alterações do microbioma, aquela nossa antiga flora intestinal, ela vai ser responsável hoje, já sabidamente, diretamente relacionado a risco de doença cardiovascular, quando eu altero essa minha flora protetora. Como eu altero isso? Comendo errado, dieta rica em condimento, em industrializado, em refinado. E nós poderíamos, professor, fazer um passeio em agressores que não acabam mais, mas eu vou tentar finalizar aqui com as toxinas ambientais, porque as toxinas ambientais, vamos dar um exemplo, o chumbo é um dos metais, dos poluentes mais frequentes aí hoje na natureza, e 55% de elevação de risco cardiovascular quando eu tenho uma intoxicação crônica pelo chumbo. Então, não deveríamos só estar preocupados com agrotóxicos na comida, como temos que estar preocupados, com parabenos naquelas embalagens plásticas quando aquecidas, mas também com esses outros metais que nos implicam em risco cardiovascular. E nem vai dar tempo de tocarmos muito nesse assunto, mas as quedas hormonais naturais, ditas naturais, com o nosso processo de envelhecimento, essas quedas hormonais, a gente sabe que estão ligadas diretamente ao processo do surgimento dessa inflamação, porque é mais um fator agressor ao que o meu corpo vai ter que aprender a lidar. Deficiências vitamínicas e por aí vai. Então, vocês viram que eu falei aqui um tempo longo e não consegui cessar os fatores agressores, e o meu corpo, se é que podemos chamá-lo de pobre coitado, tentando minimizar os problemas.
Muito interessante a abordagem, Sibeli, e mostra dois fatores importantes, né? O primeiro é que, como você bem pontuou, existe uma quantidade enorme de fatores que podem causar esse mesmo tipo de repercussão, essa mesma resultante lá nesse órgão tão vulnerável que é o nosso endotélio. E como você pontuou de maneira muito apropriada, é um tecido extremamente dinâmico, mas que possui uma quantidade muito reduzida de recursos para tentar neutralizar uma quantidade muito vasta de agressões que nós, voluntária ou involuntariamente, nos submetemos a cada dia. Eu acho que também uma questão muito importante aqui se ressaltar é que, a maioria das vezes, esse fenômeno evolui de forma completamente assintomática. Mais uma vez, nós estamos voltando a bater na mesma tecla. Essas coisas não deixam aviso prévio. Elas não vão bater de manhã na sua cabecinha e dizer, olha, essa dor de cabeça aí, cuidado que isso pode ser uma disfunção endotelial, cuidado que você pode estar formando ateroma. Olha, você está sentindo essa tontura, você tem uma dor no cotovelo, não tem aviso, né? E as pessoas, muitas vezes, têm uma enorme dificuldade de aceitar essa abordagem, porque elas dizem, doutor, não sinto absolutamente nada. Como é que eu vou levar a sério um problema nessa magnitude que você está colocando aí, se eu não sinto nada? E aí vem todo um processo de educação, né, Sibeli? Você sabe como é difícil. Nós que defendemos esse modelo de medicina, não temos que ser apenas médicos. Nós temos que ser tão médicos quanto educadores, ou tão educadores quanto médicos. Por quê? Dificilmente o indivíduo vai sair do nosso consultório convencido de usar isso, aquilo, aquilo outro, se não houver uma explicação nítida e convincente do que é que pode estar acontecendo e por que ele pode não estar saudável, mesmo sendo assintomático. E corroborando também esses fatores de risco que você tão bem nos pontuou, é uma coisa que muitas vezes também é negligenciada e passa aqui na nossa frente e muitas vezes falta essa atenção, é que uma quantidade enorme de disfunção endotelial pode ser gerada por distúrbios da cavidade oral, né? A periodontite, o sangramento gengival, as infecções da cavidade oral, que pode partir uma quantidade imensa de fatores agressivos ao nosso endotélio e muitas vezes, por nós termos perdido essa visão do todo, né? O dentista dificilmente vai sentar numa mesa e conversar com o cardiologista e dizer, olha, pode ser que nós tenhamos problemas comuns à nossa área de trabalho, embora elas sejam aparentemente tão divergentes, né? Tão diversas. Então, é como você bem mesmo colocou, são muitos fatores que nós temos que levar em consideração, e eu queria que você comentasse um pouco aqui conosco quais as maneiras, Sibeli, que nós podemos ter alguma marcação desse processo. Os fatores, nós já vimos de uma maneira muito superficial quais são aqueles que mais impactam, mas o paciente vai chegar para você e vai perguntar, doutora Sibeli, como é que eu meço isso aí? É pedindo o meu exame de colesterol ou existem outras coisas que podem nos ajudar a enxergar essa inflamação silenciosa que leva à disfunção endotelial? Como é que você lida com essa questão da avaliação de risco no seu dia a dia? Pois é, professor, bem como conversamos aqui, essa doença cardiovascular, ela é complexa, ela é poligênica, ela é cheia de polimorfismos, então não adianta a gente querer um marcador, não existe o marcador que aumente, e na minha experiência, eu estou com 24 anos de formado, realmente o que me puxou a orelha e falou, Sibeli, tem mais coisa aí, é que o modelo até então empregado por mim, há 8, 9 anos, era aquele modelo clássico. Pacientes de risco são do sexo masculino, a priori, hipertensos, tabagistas, que tinham diabetes. Esses pacientes eram feitos um screening por nós cardiologistas, e aí eu descubro que com essa análise eu não conseguia predizer nem 50% dos meus pacientes. Então, eu estava usando o modelo clássico e eu só tinha capacidade, em tese, se eu posso dizer isso, de salvar metade dos pacientes que a mim recorriam.
Então, eu fui em busca desse modelo porque eu não me contentei. Eu achei que realmente não era essa a resposta. E aí, sim, hoje a gente tenta fazer alguma coisa. Nós vamos conversar sobre uma ampla realização de exames. Eu vou tentar ser muito breve nisso. Nem sempre eu vou fazer tudo, é claro. E aqui está a beleza desse modelo de medicina, porque ela é personalizada. Ela é. E eu aí vou falar de novo uma frase que aprendi com o professor: não existe urgência quando fazemos um modelo de prevenção. Tudo pode ser feito gradativamente. Não existe desespero. Então, nem sempre eu vou pedir 50 marcadores, igual às vezes hoje está disponível aí 50 marcadores, exames que não acabam mais. Mas eu começo, às vezes, professor, por um simples hemograma. A gente acaba por esquecer coisas muito importantes do nosso dia a dia. Um hemograma, quando eu analiso ali, ó, leucócitos normais de 5.000 a 10.000. Mas se meu paciente já tem leucócitos próximos a 10.000, com uma relação de neutrófilos com linfócitos aumentada, ele já me deu um sinal indireto de que ele é inflamado. E aí eu vou lá e meço aquela circunferência abdominal, que se na mulher está acima de 88 e no homem acima de 102, eu já tenho mais um fator que corrobora a minha ideia. Ele está inflamado. E realmente a gente chega naquela chave de tudo que eu comentei anteriormente. Eu preciso de um perfil da insulina desse paciente. Simplesmente me ater a dosar glicose de jejum já não tem mais nenhum valor à luz dos conhecimentos atuais. À luz do conhecimento de que a insulina é a chave do processo inflamatório, eu preciso não só de uma insulina de jejum, como uma insulina, às vezes, sendo estimulada ao longo desse dia, com uma resposta através de uma injeção de glicose. Mas posso dar assim, uma coisa que às vezes me vem rapidamente quando eu não disponho de pedir uma insulina e a paciente à minha frente com aquela circunferência abdominal aumentada me fala que já retirou a vesícula biliar. A colecistectomia prévia me fala que essa paciente era portadora de resistência insulínica e provavelmente ainda o é. Então, tá vendo que às vezes a gente vai colecionando dados clínicos e às vezes laboratoriais, e olha que até então eu não falei nada de alto custo e nem falei de colesterol. É claro que nós vamos fazer o perfil de lipídios, né, colesterol, mas muito mais ligado ao triglicérides e ao HDL, pelo papel protetor que ele tem, do que propriamente ao colesterol total e ao LDL. E aí vamos caminhando nisso aí. Quando hoje a gente culpa o LDL, na verdade sabemos, igual eu falei da coisa da inflamação, que o LDL oxidado é o que é o verdadeiro vilão. Então, nada mais lindo do que eu pudesse, com um custo razoável, dosar a molécula de LDL oxidado. Mas ainda não é disponível no nosso país. O que temos hoje, às vezes, que nos é permitido fazer, é o anticorpo IgG anti-LDL oxidado. Mas, infelizmente, professor, por exemplo, aqui na minha região ainda é uma região limitada para se dosar isso. Mas eu consigo dosar a molécula proteica do colesterol, que antes era dito como bom, hoje sabemos que ele não é tão bom assim, que é o HDL, e o colesterol ruim, o LDL, que achávamos que era ruim, hoje sabemos que não é totalmente ruim. Essas moléculas têm uma porção proteica, a apolipoproteína A, extremamente protetora, e a apolipoproteína B está muito mais relacionada à placa de formação de gordura do que o LDL. E ela é a porção proteica desse. Então, tem muito mais valor preditivo eu não só me ater à molécula do colesterol, mas entender essa proteína que está nele e dizer para o meu paciente, olha, nessa análise, pela presença de uma apolipoproteína B elevada, ela é ruim, você está realmente com risco aumentado. Eu estarei sendo mais fiel aos estudos que hoje nos apresentam. Bom, mas aí essas dosagens, elas não param por aí. Hoje a gente sabe que a proteína C reativa tem um grande papel preditor de doença cardiovascular e a homocisteína também. Eu queria só parar um pouquinho na homocisteína, professor, e contar para esses amigos, pacientes que nos ouvem hoje, uma coisa que eu tive o grande prazer mesmo de aprender com o senhor, que é trabalhar em níveis ótimos. Deixa eu dar um exemplo para vocês, o que seria um nível ótimo. Vamos falar da homocisteína.
Quando eu peço uma homocisteína para o meu paciente, está lá no valor de referência que ela é de 5 a 15. Tudo bem. Então, Sibeli, eu estou pensando que o problema vai ser em 15 ou 16. Gente, olha que coisa interessante. Quando a homocisteína ela está entre 8 a 10, eu tenho 1,8 vezes mais risco de uma doença cardiovascular. Olha, ela ainda não estava alterada de 8 a 10. Quando ela está em torno de 10 a 13, esse risco sobe para 3,2 vezes. E ela nem ficou alterada em relação ao valor do laboratório. Quando ela está maior que 14, gente, aí eu já tenho 4 vezes mais risco de ter uma doença cardiovascular. Aí, realmente, qual é o papel da doutora Cibele, se eu for esperar? Eu ouvi isso um dia desse, pessoal, achei muito interessante. Se for para o paciente, se for para eu ler o exame de normalidade e acreditar naquilo ali e falar, ó, está alterado ou normal, o paciente pode ver isso em casa. Ele não precisa de vir até a doutora Cibele ou até o doutor Ítalo. Cabe a nós, médicos, entendermos disso que eu estou falando em termos de níveis ótimos. Nós não inventamos isso, não existe uma invenção de nenhum grupo para níveis ótimos. O que eu falei aqui foram resultados de trabalhos científicos da mais alta significância estatística. Então, o senhor entende aí, professor, como é que não só pedir exame, não só ver valor de referência, mas também ir além. E podemos prosseguir aí no inflamograma completo. Hoje a gente dispõe disso. Pacientes que querem dosar interleucinas, fator de necrose tumoral. Vocês lembram que quando a gente falou daquelas inflamações do endotélio, hoje nós dispomos de uma tecnologia extremamente avançada para dosar todas aquelas moléculas que estão ali relacionadas a isso. Mas eu ainda tento fazer algo que vai além. Por exemplo, umas coisas simples, um selênio, que hoje a gente consideraria aí até 80, um valor até interessante, mas nós sabemos que se ele está maior que 80, eu vou ter diminuição de risco de doença cardiovascular. Então, por que eu vou deixar meu paciente com um selênio baixo? Se ele estiver no nível ótimo, ele está protegendo meu paciente de risco cardiovascular. O magnésio é outro também, que a gente está aí naquele nosso famoso quarteto Sinatra, né? Se a gente dosa o magnésio e vê lá que o normal é de 1,7 a 2,4, mas, gente, só do magnésio está acima de 2,05, eu já tenho 31% de risco de doença cardiovascular. E eu estou falando que ele está ali naquele melhor quartil só. Eu posso pegar meu paciente que acha que 1,8 está bem, está normal, levar-o para 2,10 e só com uma conduta tão simples, reduzir 31% do risco cardiovascular desse paciente. Muito interessante. Pelo que você está discorrendo, doutora Cibele, então podemos dizer que é possível praticar uma boa medicina com menos recursos e com mais cérebro? Podemos dizer que sim, com mais cérebro, sim, professor, e com muito mais dedicação, compaixão. Eu acho que talvez a palavra seja também cérebro e compaixão, porque eu penso que quando eu estou ali fuçando todas essas miudezas de um exame, eu estaria diante do meu pai, da minha mãe, de um provável filho meu. Eu estou compassiva com quem está ali me procurando, eu estou me colocando no lugar dessa pessoa. E quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, o que a gente quer para a gente? A gente quer o melhor. A gente quer que a pessoa que está ali dê o seu melhor, né? Então, é isso, é realmente usar desse cérebro. E a gente viaja nisso, de doutora Cibele, por que a senhora é cardiologista e está pedindo ali microalbuminúria, perda de albumina no rim? Albumina no rim é o médico nefrologista que tem que pedir. Mas eu peço. E vou falar para vocês, colegas médicos, que é importantíssimo. Porque quando eu vejo uma perda de albumina nessa minha urina, a albumina é uma molécula grande, ela não era para ser perdida pelo rim em grandes quantidades. E o normal seria até 30. Mas quando já acima de 5, eu já falo, peraí,
Se o endotélio ali, daquelas minhas artérias renais, não está protegendo essa albumina, ele também não está protegendo os vasos do sistema cardiovascular como um todo do meu paciente. E a gente vai, é assim, né, professor, elencando funções do médico. Então, eu começo a pedir hormônios. Mas por que você, cardiologista, está se metendo a pedir hormônio de tireoide, testosterona, hormônio da mulher menopausada? Porque nós sabemos o grande fator protetor da testosterona no coração masculino e do estradiol em todo o sistema cardiovascular feminino e da tireoide em todo o corpo do ser humano. Então, realmente, como nós começamos essa live hoje, a gente é especialista em ser humano. E especialista em ser humano me permite andar por esses caminhos todos. E aí sim eu vou procurando a cada momento. Isso não é feito num momento só. A cada momento eu vou elencando esses fatores, tentando colocar para o meu paciente essa corresponsabilidade de estar junto a mim, né? Em todo esse caminho que vamos traçar. É mais ou menos isso. Perfeito, Cibele. Você está colocando para nós uma coisa muito importante, que é o resgate da integração do conhecimento, né? Houve ali um momento de ruptura dessa integração, quando nós vamos aqui discorrer sobre os motivos que levaram à criação das especialidades médicas. Foi um evento necessário, havia a necessidade de verticalizar o conhecimento, mas o grande defeito das especializações foi nós não termos mantido na mente do médico a necessidade dele manter a visão do todo. Ele verticalizou o seu conhecimento de uma forma tal que, a partir de um dado momento, esse conhecimento foi sendo perdido. Hoje, nós temos vários colegas que têm dificuldade de enxergar fora da sua especialidade. E o que você está nos mostrando aqui é que você é uma médica metida, né? Você entra mesmo na porta das outras especialidades, né? Bate sem dó e sem piedade, abre a porta, muitas vezes sem pedir licença, vai se meter na ginecologia, vai se meter na neurologia, vai se meter na gastroenterologia. Isso é necessário ou é apenas uma visão superficial de um processo onde a gente tem que voltar a enxergar o ser humano como um todo? Ou você acha que é possível o indivíduo praticar a sua especialidade voltando a enxergar esse todo? É preciso abandonar sua especialidade para praticar a medicina voltada para o todo, Cibele? Ou é necessário voltar a entender o todo? É um segredo, né? Eu diria para os colegas médicos, acadêmicos, eu sei que muitos acadêmicos seguem o seu perfil. Eu acho que o segredo da medicina, na verdade, ele está aí, em enxergar. Nada contra as pessoas que vão se subespecializando em várias áreas do corpo humano, eu não tenho nada contra mesmo, desde que esteja o tempo todo o raciocínio fisiológico daquele órgão específico em que ela resolveu trabalhar, mas como ele está conectado. E vamos ainda mais além, né, professor? Porque não só todos os nossos órgãos estão conectados, e por isso, muito importante que a gente tente mesmo ser metido, se meta a estudar, se meta a dedicar tempo, se meta a fazer isso com prazer, porque é o que resolvemos ser e fazer nesse mundo, né? Se meta a estar diante e coerente com seu propósito de vida, e não só colocar todo o nosso corpo em sintonia, como nos sintonizarmos com os outros. Quando eu abordo meu paciente, e antes a gente sabia que tinha aquele tripé, né, que era a nossa saúde hormonal, a nossa saúde alimentar, vitamínica, né, mineral, a modulação do estresse e esse sono adequado. Então, se eu não conversar, não é mais um tripé, isso virou uma mesa de 4 pés. Se eu não tenho tempo para conversar com o meu paciente se ele dorme bem, como ele modula estresse, como está a alimentação, como está essa adequação inflamatória e hormonal, eu não estou tratando ele como um ser como um todo. E eu não estou prioritariamente me conectando com ele. Como é que nós vamos traçar um plano de prevenção e cura se não nos conectarmos? Então, é isso. Eu acredito muito nessa medicina e volto a ser piegas, porque estou aqui muito graças ao Senhor que me trouxe de novo
esse prazer, eu diria isso, porque realmente na minha adolescência de formatura eu não tinha talvez tanto prazer mais, e hoje eu tenho o prazer de estudar o dia inteiro em prol de descobertas como essas. Muito legal, Cibele, muito legal essa visão. E, assim, da sua generosidade, de onde partem todas essas alusões elogiosas à minha pessoa, eu tenho que fazer justiça, porque acredito que uma das coisas mais fáceis do mundo é você falar do que você acredita, do que você tem no seu coração e do que você deseja dar de melhor para as pessoas. Mas quem está do outro lado, comprar esse desafio, acatar essas ideias, né? Eu digo sempre, você já deve ter me ouvido falar isso incontáveis vezes, a grande dificuldade dessa medicina que nós defendemos e praticamos é a sua simplicidade. Porque ela não é a medicina de crer para ver, de ver para crer. Ela é a medicina de crer para ver. E muitas vezes falta exatamente isso. Colocar o coração, olhar o ser humano como seu semelhante, enxergar esse indivíduo como um todo e praticar a medicina dentro de uma filosofia que, infelizmente, tem sido abandonada ao longo do tempo. O humanismo. Olhar menos para exames de laboratório, olhar mais para as pessoas, usar mais o cérebro, os olhos, o nariz, o tato e tomar decisões se uma estratégia terapêutica vai ou não beneficiar uma pessoa, se aquilo vai ou não trazer melhoria da sua qualidade de vida. Eu adorei a forma como você abordou essa live aqui hoje, resgatando a necessidade de nós usarmos recursos, juntarmos informações, usar essa máquina extraordinária de diagnosticar, que eu desconheço uma máquina mais poderosa, que tem uma melhor capacidade analítico-dedutiva do que o cérebro humano. E a gente precisa voltar a praticar a medicina usando o cérebro, usando os recursos da propedêutica, usando a semiologia. Eu falo muito para os médicos lerem o livro do Dr. Selmo Celeno Porto, Semiologia. Qual foi a última vez que você leu o livro de semiologia? Qual foi a última vez que você abriu Guyton para voltar a ler fisiologia? E assim, possivelmente a gente começa a contribuir para construir uma medicina onde o médico seja mais humano e menos tecnicista. Adorei, você está de parabéns, satisfação enorme e saber do brilhantismo da sua pessoa e do trabalho magnífico que você está executando aí em Minas Gerais nessa área. Sabemos da pressão, né, do meio, né? Infelizmente, a gente tem que dizer aqui, a medicina ainda é fortemente sustentada pelo interesse da indústria da doença. Não é fácil defender a saúde, não é fácil defender uma vida saudável, porque o interesse da doença é exatamente o doente. Se não há o doente, não há doença, não há o motivo para vender remédio. Respeitamos todos os redutos da medicina, mas temos que começar a abrir a mente das pessoas para que existe algo diferente além do céu e da terra. Existe um grupo de médicos que está hoje preocupado em doar um pouco do seu amor, doar um pouco da sua visão preventiva, e você é uma das pessoas que nos orgulha fazer parte desse movimento. Uma honra muito grande estar aqui com você, deixar aqui esse tempo final para que você expresse as suas palavras e o que é que nós podemos compilar de tudo isso que você nos ensinou tão brilhantemente hoje durante essa live. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras. Sou eu que sou extremamente grata em fazer parte desse grupo, né? Eu me orgulho de ser uma dessas 200 mil, hoje estamos em quanto? 200 mil, que passamos aí pelas suas gloriosas mãos, estamos aqui firmes, entendeu? Inabalados. E queria muito agradecer aos colegas que estiveram aí nos prestigiando. Vou me colocar à total disposição de alguma coisa que comentamos por aqui, algum estudo que alguma pessoa do ponto de vista médico tenha se interessado. Eu me disponibilizo via direct a estar compartilhando. Essa informação aqui é para ser compartilhada, né? Então, eu estou aqui à disposição e estou muito feliz por ter aqui participado dessa live com o senhor. Um prazer enorme, enorme. E um grande abraço. O senhor mora aqui no meu coração. Um beijo para todo mundo. Que outras oportunidades venham. Um grande abraço. Que Deus abençoe você, sua prática, sua linda família e os pacientes que têm a honra de estar com você.
Obrigado, no coração. professor. Beijo. Tudo de bom.